Motos TV. Bom dia, meu nome é Roberto Nunes e comando aqui o cockpit da versão do Autos e Motos no Facebook do Aratu Online. Bem, o tema dessa semana é mitos e verdades no automóvel. Tem muita gente que liga o carro e bota o pé na embreagem, ou mesmo liga o carro e coloca o carro para esquentar. E isso muitas vezes pode ser verdade e pode ser mentira. Ligar o ar-condicionado também diminui o consumo de combustível? Esses temas vamos conversar aqui ao longo dessa meia hora do Autos e Motos TV. Entre os convidados aqui, Gildson Dantas, engenheiro mecânico especializado em tecnologia automotiva, e um aventureiro das duas rodas, um músico e motociclista, Júlio Miranda. Ele fez uma viagem recente aí para o Atacama, de Lauro de Freitas até o Atacama, e vamos conversar um pouco sobre esse tema aqui. Entre outros temas que vamos colocar aqui no programa Autos e Motos TV, tem o lançamento do Jaque T40, o nosso giro de mercado, e também o lançamento do GLA, o crossover da Mercedes-Benz, feito no interior de São Paulo. Bem, primeira pergunta ao professor Gildson Dantas é o seguinte: Gildson, muitas pessoas hoje compram um carro e não sabem que o carro tem toda uma tecnologia envolvida aí. Existe hoje a injeção eletrônica e mesmo assim as pessoas ligam o carro e botam o carro para aquecer o motor. Isso é uma verdade? Isso realmente é necessário no dia a dia? Bom dia. Bom dia, Roberto. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns. Esse tema é muito interessante porque ele é muito abrangente. Com certeza ele é de interesse de todas as pessoas que é proprietária de um veículo automotor. E existem realmente muitos mitos por aí e a oportunidade da gente esclarecer pelo menos uma boa parte deles. Com relação a essa primeira pergunta sua, esse hábito de ter que aquecer o motor antes de sair, isso era aplicado para veículos com carburador. Aquele veículo não tinha um gerenciamento eletrônico no sistema de injeção. Então, realmente, você sair com o carro em temperatura fria, corria o risco de você até causar algum dano em algum componente, o carro não ia ter a mesma potência. E, hoje em dia, o próprio sistema de injeção, que é controlado por um computador, que tem os dados necessários e que identifica que aquele veículo está frio e ele vai fornecer o combustível necessário para essa situação. Então, resumindo, aquele trabalho que você fazia antigamente de antes, aquecer o carro, o próprio sistema de injeção faz por você. Mas é importante ressaltar um detalhe. Você pode ligar o carro de manhã, sair com ele sem precisar aquecer, mas você não deve exigir do carro antes que ele atinja a temperatura normal de trabalho. Antes do ponteiro da temperatura estabilizar, você não deve, por exemplo, exigir uma subida, fazer uma ultrapassagem mais rápida, porque ele não está com a temperatura adequada para isso. É como um atleta que vai entrar em campo, ele tem que aquecer, porque se ele fosse submeter a um esforço maior, ele vai ter uma distensão, a mesma coisa aconteceria com o carro. Então, pode ligar, pode sair, mas espere atingir a temperatura normal de trabalho, espere o ponteiro estabilizar para você exigir mais do carro. Hoje, 80% dos carros no Brasil, porque ainda existem modelos a gasolina ou a diesel, são flexes, né? E ligar o carro cedo com etanol no tanque. Muitas pessoas esquecem que devem colocar pelo menos de 2 em 2 meses gasolina no tanque da partida frio. Me explique bem qual é a função desse tanque e por que o carro de manhã cedo com etanol é necessário esse tanque da partida frio com gasolina lá. Bom, é o seguinte, os combustíveis, entre várias propriedades que eles têm, propriedades físicas e químicas, uma delas é a volatilidade, que é a capacidade do combustível passar do estado líquido para vapor. Quanto mais volátil for o combustível, quanto mais for a facilidade dele passar do estado líquido para vapor, se torna mais fácil a partida. No caso, a gasolina e o álcool, a gasolina é bem mais volátil que o álcool. Ela passa para vapor mais facilmente. Se você, por exemplo, se aproximar de um posto, você vai sentir mais facilmente o cheiro de gasolina, que é mais volátil, vaporiza mais rápido do que o do álcool. Se você tiver 2 vasilhas com 1 litro de gasolina e 1 litro de álcool, abrir, você vai ver que a gasolina vai evaporar bem mais rápido. Então, devido a essa facilidade de evaporação, é mais fácil você dar partida com a gasolina. E a evaporação, essa volatilidade, varia com a temperatura. Quanto mais frio, o combustível se torna menos volátil. Em temperaturas baixas, somado a essa baixa volatilidade do álcool, você teria dificuldade de dar partida. Então é necessário que você tenha um reservatório com gasolina para dar partida
quando a temperatura estiver baixa. Em regiões quentes, aqui em Salvador, por exemplo, eu mesmo não boto gasolina no reservatório, se eu estiver rodando com gasolina. Se eu estiver rodando com álcool, no inverno, por uma questão de segurança, eu coloco aquela gasolina no reservatório. Agora, duas observações. Os carros mais modernos não vêm mais com esse tanquinho de partida a frio. Ele funciona como um chuveiro elétrico. Você tem uma resistência elétrica que aquece o álcool, você aquecendo o álcool, você vai elevar a volatilidade dele, vai ficar desnecessário, vai tornar desnecessário o tanquinho, porque você, com a resistência elétrica, como tem um chuveiro em sua casa, a água sai fria da tubulação, passa pela resistência e sai quente. A mesma coisa, o princípio semelhante acontece com os carros modernos. Você tem uma resistência no bico de injeção, os sensores identificam que a temperatura está fria, então essa resistência aquece o álcool e aumenta a volatilidade, tornando dispensável o uso do tanquinho. Bem, outro convidado aqui no Autos e Motos TV é Júlio Miranda. Ele é motociclista, é músico também e fez uma viagem recente que gerou este livro aqui, Do Sol ao Sal, relato de uma aventura. Saiu daqui de Salvador, de Lauro de Freitas, onde ele mora, até o deserto do Atacama. E histórias e aventuras não faltaram, né, Júlio? Sem dúvida, Primeiro, sem dúvida. Bom dia. Bom dia, amigo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês todos aí. Pessoal Situações, de casa, você é motociclista, né? Mas como bom motociclista também deve dirigir carro. Situações como essa, pela manhã cedo, de sair, já que eu acho que você é da era Sim, do carburador. Né? Isso hoje você ainda cai nessa pegadinha ou chegou um momento que você deixou de usar essa estratégia aí de ligar o carro logo cedo? Bom dia. Não tenho mais essa preocupação. Mas se você quiser saber uma característica importante, eu tive Chevette a álcool. Alguém sabe o que é isso? Eu sei. Então, se alguém sabe o que é isso, sabe do que eu estou falando, né? E eu já passei por essa situação muitas vezes, mas eu sei que hoje em dia não. Embora eu tenha até uma pergunta para o professor, uma suspeita, eu acho que ele vai só confirmar. Quem tem carro ainda com o tanquinho de colocar gasolina para partir da álcool, essa gasolina tem que ser trocada, porque gasolina tem validade, né? Ela vence, fica deteriorada lá no tanquinho e tem que ser substituída. Especialmente aqui que a gente não usa com frequência, dadas as nossas temperaturas. É isso mesmo? Bem, só um detalhe. Hoje, pelo tema, com certeza você pode participar aqui via o Facebook e o professor vai responder. E aí, professor? Com certeza, a gasolina tem um tempo de vida útil, porque se ela não for utilizada, ela oxida e ela vai perdendo suas propriedades. Então é interessante você não encher demais aquele tanque, principalmente aqui, que vai usar uma vez ou outra. Mas eu dou uma dica que você pode usar aquela gasolina mais cara, que alguns fabricantes têm. A Podium, fazer um mexão aqui rapidinho, mas é uma dica interessante. A Podium da BR, a V-Power, que ela tem uma durabilidade maior, uma vida útil maior. Então, para o tanque especificamente, ela, apesar de ser mais cara, mas no caso de utilização no tanque de partida frio, no tanquinho de partida frio, é recomendado se colocar essa gasolina, que ela é um pouco mais cara, mas a vida útil é maior. Ela pode durar até 6 meses ali, sem problema nenhum. Júlio, falando do seu livro aqui, como foi que você iniciou a ideia, né? Primeiro veio a ideia da viagem, né? Depois de você formatar suas experiências nesse livro aqui, né? Como foi que surgiu e você partiu quando? Quantos dias foram de aventura aí até o Atacama? A ideia inicial, assim, eu vi uma palestra com fotos de uma pessoa que fez uma viagem semelhante a outras, né? Do ponto de vista motociclístico, essa viagem que eu fiz é como ir daqui até a praia, porque os caras viajam distâncias muito maiores, isso é comum. Não é esse o diferencial. Mas a ideia surgiu a partir disso. Eu vi isso e fiquei motivado, essa palestra me motivou. Surgiu o desejo, depois eu tive o convite da pessoa que viajou, foram 2 motos, 2 motociclistas. Ele sugeriu, eu falei, topei, e assim, um ano depois estávamos partindo. Viajamos, no meu odômetro, porque nós nos separamos em vários trechos durante a viagem, no meu odômetro eu calculei algo próximo ali, talvez um pouco mais que 14 mil quilômetros, 33 dias. Num verão que não tem características de verão apenas. Eu tive temperaturas muito altas, mas temperaturas muito baixas, chuva, vento, aconteceu de tudo. Então a primeira dica é: nunca pressuponha que a estrada vai lhe trazer algo que você preveja. Assim, sempre imagine que vai ter surpresa, porque vai ter surpresa. Essa é uma das surpresas. Essa é uma das aí, surpresas. Isso aí é em Santa Catarina, salvo engano. Um dia de chuva muito forte, tempestade mesmo.
e essa árvore caiu sobre o asfalto, e eu até digo no livro, felizmente apenas sobre o asfalto, não atingiu ninguém. Mas esse foi um dia também que a gente passou por muita chuva, muito vento e muita chuva. Professor Gilson Dantas, aproveitando a viagem de julho aí, amaciar o carro, isso também na moto, hoje com essas motos modernas, você viajou com uma... Com uma BMW G650 GS modelo 2010. Certo. Mesmo sendo 2010, é uma moto com injeção eletrônica, Sim, com uma sim, potência sim, boa, sim. é uma moto para estrada Sim, também, né? sim. Existe essa orientação, existe ainda isso, amaciar motor de moto, motor de carro, para deixar o veículo em pleno funcionamento dos seus componentes e sistemas? Olha, é o seguinte, antigamente, as máquinas de usinagem, que fabricavam as peças do motor, elas não tinham a precisão que tem essas máquinas de hoje em dia. Então, na verdade, o acabamento final era feito no próprio motor. Com relação à diferença de motor, de moto, de carro, a diferença praticamente são as dimensões. Mas o princípio, funcionamento, os componentes são praticamente os mesmos. Certo. Então, como eu estava falando, antigamente, as máquinas de usinagem, elas não tinham essa precisão que tem hoje. Hoje elas são gerenciadas por computador, são alfanuméricas. E realmente o acabamento final era feito durante o funcionamento. Então não existe mais essa questão de amaciamento. Tanto que antigamente você não podia imprimir uma determinada rotação, velocidade para os veículos, você tinha que trocar o óleo, ou a primeira troca com uma periodicidade bem anterior, com 1.000, 1.500 quilômetros, porque esse amaciamento soltava fragmentos que eram recolhidos pelo óleo. Mas em termos de amaciamento não tem. Agora existe uma coisa chamada ajustamento entre as peças. Certo. O carro, depois de alguns 5 ou 10 mil quilômetros, ele vai ter um desempenho melhor. Certo. Tanto a suspensão, o sistema de freios e o motor também. Porque quando ele é montado, as peças são montadas muito justas entre si. E com o passar do tempo, essas peças vão se acomodando, se ajustando melhor, uma entre as outras, e realmente o carro passa a ter um desempenho melhor. Então, amaciamento não existe, mas existe essa questão do ajustamento, a acomodação entre as peças. Professor JP fez uma pergunta aqui via o Facebook do Aratu Online, se explicar qual é a gasolina perde a validade por qual motivo? Olha, ela perde porque ela oxida, ela reage com oxigênio presente na atmosfera, e essa reação espontânea, natural, vai fazer com que ela perca as suas propriedades, vai até ficando mais densa, chegando a um ponto de entupir os canais por onde ela passa, e você vai ter que gastar um dinheirinho para fazer essa remoção da gasolina envelhecida e a limpeza do sistema. Então é oxidação. Da mesma forma, o óleo também, aproveitar um gancho aqui, uma informação que é muito importante, as pessoas perguntam, muito comum perguntarem, por que eu tenho que fazer a troca do óleo obedecendo a quilometragem e o tempo, ou 10 mil quilômetros ou 6 meses? Porque com 10 mil quilômetros o óleo sofreu contaminação dos resíduos da combustão da gasolina. E por tempo, porque ele sofre oxidação durante esse período. Então você tem que trocar realmente de acordo com o tempo, porque o óleo também se oxida e perde suas propriedades. Paradoxalmente, o oxigênio que dá vida ao planeta Terra é o que destrói o planeta Terra tudo, né? Tudo Exatamente. é sujeito a essa... Bem, o segmento de novos, a JAC Motors, empresa chinesa, lançou o T40, um crossover totalmente moderno no mercado brasileiro. Confira a nossa matéria. Novo modelo de entrada da JAC Motors, o T40, chega em 2 versões de acabamento ao Brasil. A estreia do T40 serve para mudar radicalmente a imagem da JAC Motors no território nacional. O novo utilitário T40 estampa na ponta da grade a nova logo e traz ainda a nova identidade global dos carros da JAC no Brasil. Projeto construído pelo Italian Design com o aval do empresário Sérgio Habib, o utilitário T40 surge em 2 versões de acabamento, chamadas de PEC 2 e PEC 3, ambas equipadas com motor 1.5 Jetflex de 127 cavalos e 154 Nm de torque máximo, o mesmo motor que equipa os modelos T5 e J3S, isso sim acoplado inicialmente ao câmbio manual de 5 marchas. O carro da JAC lembra muito o Kia Sportage, principalmente na sua traseira, com belas lanternas que invade a tampa do porta-malas. Um dos pontos fortes é o espaço. Seu porta-malas transporta 450 litros. O compartimento é bem maior em relação ao Ford EcoSport, com 356 litros, e ao Renault Sandero Stepway, com 320 litros. O utilitário é compacto, mas nem tanto.
De entre-eixos são 2,49 metros de comprimento. Na prática, a Jaque vai brigar com os hatches Aventureiro, Hyundai HB20 X e Renault Sandero Stepway, e SUVs compactos como Peugeot 2008 e Honda WRV. O T40 já chega ao mercado e vem com sistema de controle de tração e de estabilidade, sensores de luzes de estacionamento, além de luzes diurnas de LED, retrovisor interno anti-ofuscante e controle de velocidade de cruzeiro. O carro possui ainda ar-condicionado, direção elétricas e rodas de 16 polegadas. A Jaque Motors oferece até itens como câmera frontal, posicionada no para-brisa, além de câmera de ré e uma central multimídia muito moderna. E opcional, apenas a pintura em 2 tons, uma plotagem feita pela própria Jaque Motors em parceria com a empresa 3M. O multimídia é compatível Android Auto e o Apple CarPlay e é facilmente manipulado na sua tela de 8 polegadas. A Jaque Motors oferece 6 anos de garantia no utilitário T40. Entre as promessas futuras, a opção do T40 com câmbio CVT para o próximo ano no Brasil. Bem, Autos e Motos é uma parceria com a Aratu Online. Caso você queira assistir essa matéria, você pode ir no autosimotos.com, que é o site parceiro do Aratu Online. Bem, professor, pé na embreagem. É verdade que esse hábito de dirigir com o pé no pedal de embreagem pode prejudicar o carro, o sistema do veículo? Com certeza. Você com certeza vai acelerar o desgaste do sistema de embreagem, principalmente os componentes platô e disco, porque quando você apoia o pé, o platô vai provocar um atrito sobre o disco e vai acelerar o seu desgaste. Atrito é sinônimo de desgaste. Então, não é recomendado andar com o pé sobre a embreagem, sob o risco de acelerar o desgaste desse componente. E ainda tem muita gente que, ao ligar, bota o pé na embreagem. Isso é o quê? Veja bem, ou a isso embreagem é também um mito? Funciona, tem um porquê. Olha, a embreagem, ela desgasta quando você está meio termo. A famosa meia embreagem que provoca o desgaste. Então, ou você tem que estar com o pé totalmente retirado do pedal, ou tem que acionar totalmente. E a embreagem, o que ela faz? Ela separa o motor da transmissão. Essa transmissão, ela tem um esforço, uma inércia para ser acionada. Quando você pisa na embreagem, você separa o motor da transmissão, então a partida fica mais leve. Você vai exigir menos esforço do motor de arranque e do todo o sistema de partida. Bateria, arranque, todo o sistema elétrico vai ser poupado quando você pisa na embreagem e torna essa partida mais suave e mais leve, porque você separa. Quando você não pisa na embreagem, você vai acionar o motor e a transmissão. Quando você pisa na embreagem que separa o motor da transmissão, você vai acionar só o motor. Bem, Júlio Miranda aqui, do sol ao sal. Júlio, saindo do Brasil, onde o idioma aqui na América do Sul é o espanhol, como é que é a relação do brasileiro dos países aqui? Você passou pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Chile, né? Sim. Qual foi a situação mais inusitada fora do Brasil nessa sua aventura aqui? São várias impressões. Eu tenho tinha a facilidade com a língua, porque eu morei um tempo na Espanha, então tem muita similaridade, tem poucas diferenças, na verdade. E nesse sentido eu não percebi a diferença porque eu me comunicava em espanhol com eles, em castelhano, espanhol. Mas assim, o que me chamou a atenção especialmente é um clima de tranquilidade, por exemplo, que eu vi no Uruguai. Uma sensação de segurança muito grande. A despeito, por exemplo, da capital argentina ter problemas de convívio diários sociais e diferenças, inclusive os índices de criminalidade não são tão neutros, mas Uruguai e Chile especialmente, você se sente muito seguro, há uma sensação de tranquilidade, de harmonia. E as estradas, a sinalização, o respeito às regras de trânsito, essas coisas são mais perceptíveis, digamos. Para quem está... Claro que a visão do turista nunca é a visão de quem está lá vivendo e provavelmente os problemas diários também se apresentam. Mas né? aí você tocou no ponto, viajar como turista é uma coisa, viajar em moto, numa aventura, é totalmente diferente. Sim. Você fez um planejamento da viagem, Então, existiram alguns pontos ao longo do trajeto, onde foram pontos que você predeterminou para que a viagem corresse de maneira tranquila? Quando eu comecei a falar, eu citei que essa viagem, do ponto de vista motociclístico, é uma coisa comum, é uma coisa banal até. Mas, assim, a nossa viagem, hoje, tem uma citação que eu faço no livro,
que é de navegadores antigos, mas foi atribuída a Fernando Pessoa, que é viajar é preciso, viver não é preciso. Essa precisão não é a precisão do ponto de vista da necessidade. Claro que viajar é uma boa coisa, é extremamente prazeroso. Mas a precisão é no sentido de que você pode programar, sair de um ponto e ir até outro com eficiência, com planejamento. A gente não fez isso. O que transforma essa viagem numa coisa peculiar, numa viagem diferente, numa viagem especial, é exatamente, e eu chamo de aventura, talvez tenha sido esse um dos fatores que contribuiu para isso. Esse trecho aí já é o trecho... Ali é Serra do Rio do Rastro. É Rio Grande do Sul, né? Não, é Santa Catarina. Santa Catarina. Isso é das estradas mais famosas, eu diria, do mundo, né? No Brasil é muito famosa. É fantástico passar por essa estrada, é uma experiência incrível. O visual, a própria estrada, as curvas, o relevo. E a gente imagina como é que isso foi construído. Mas é muito interessante, tanto de carro quanto de moto, passar por esse trecho e vários trechos assim. E assim, enfrentamos as dificuldades com relação a isso. Eu viajou com o que tinha, foi uma viagem, nesse sentido, retrô, né? A gente não usou o que tinha de possibilidade tecnológica em termos de roupa, de instrumentos de navegação. A única coisa que eu tinha era um smartphone pequeno, foi todo equipamento, foi tudo de eletrônica que eu levei, fora o que estava na própria moto. Tá certo. Professor Gilson Dantas, voltando aqui ao tema mitos e verdades dos automóveis e motos também agora, né? Carro com injeção eletrônica não pode botar para pegar no tombo? Olha, esse mito surgiu quando surgiram os primeiros carros com injeção eletrônica. Na verdade, colocar um carro para pegar no tombo não é a maneira correta. Correto é estar com o sistema elétrico, sistema de partida, motor de arranque e bateria em boas condições para dar partida da maneira convencional através da chave. O que ocorre é que você não vai causar danos no sistema de injeção. Não é bom, mas se tiver necessidade, você pode colocar para pegar no tombo. Pode causar danos no catalisador. O catalisador, não é como muita gente imagina, que seja um filtro, ele é um reator que transforma gases tóxicos em gases inofensivos. E no seu interior tem um componente muito delicado, muito sensível e muito caro, que é uma cerâmica banhada geralmente por um elemento muito caro, ródio, paládio, até mesmo platina. E a gasolina fria, entrando... Sim, e esse catalisador, ele funciona com temperatura muito alta. Certo. Ele passa dos 300 graus devido à própria passagem dos gases da descarga. Então, ele estando muito quente, você colocar um carro para pegar no tombo, possa ser que o carro não pegue, e essa gasolina passaria na sua forma original, passaria na forma líquida e fria. Pode provocar um choque térmico e danificar essa cerâmica que está dentro do catalisador. Então, o problema seria não danificar o sistema de injeção, mas sim danificar esse componente interno do catalisador. Autos e motos têm novidades no giro de mercado, muitas novidades no mercado brasileiro. Confira aí. Depois do F-Pace, a Jaguar quer mais. Apresentou na Europa o pequeno E-Pace. Inspirado nos SUVs do segmento premium, a Jaguar traz elementos do esportivo F-Type para o seu novo carro. E olhe que a briga vai ser boa. O E-Pace entra na briga com X1, Q3 e GLA. Tem motor 2.0 turbinado a gasolina com 250 cavalos ou 300 cavalos. A transmissão é de 9 marchas automática. Chega ao Brasil só no começo do ano que vem. Já o esportivo Viper vai deixar de ser produzido pela Dodge. A marca americana anunciou oficialmente que não irá mais produzir o Viper. Foram 25 anos de história. Hoje o Viper tem um motor V10 8.4 com 654 cavalos de potência. No Brasil, o Salão Duas Rodas 2017 já tem data e local. Será em São Paulo e a 14ª edição ocorre entre os dias 14 e 19 de novembro no São Paulo Expo. O maior evento do gênero na América Latina apostou em mais experiências para os fãs, além da exposição de mais de 500 modelos de motos. As fabricantes de motocicletas apresentam suas novidades e realizam também test drive dos seus modelos. Outra novidade dessa nova edição será a Arena Lifestyle, um ambiente que contará com a presença de ícones do motociclismo. A entrada custa a partir de R$ 36,00. E aí, Júlio, já planejou sua ida ao Salão Duas Rodas 2017?
Eu fui, inclusive, ao salão antes da viagem. O salão aconteceu, parece que em dezembro, alguma coisa assim. Eu viajei em janeiro, no final de janeiro. Certo. Foi bem inspirador. Na sua viagem, você comentou que foi com um parceiro de viagem, de aventura, né? Mas lá, o que é que muda no comportamento da moto? Aconteceu algum imprevisto de quebra de moto que você resolveu sozinho ou com a ajuda de outra pessoa? A despeito da injeção eletrônica, de todos esses componentes de injeção, de alimentação no sistema dos motores, etc., e essa moto já tinha isso, já é parte dela, a altitude é percebida. Você percebe muito o pouco oxigênio ali para mistura, o rarefeito. Acho que o motor fica tentando respirar, assim como a gente também. Eu tive um problema mecânico, físico, na verdade. Eu no off-road, que não foi... Off-road é quando você faz um fora de asfalto, né? Não foi nada muito severo, mas foi severo o suficiente para provocar uma ruptura, partir o borne positivo, a conexão do positivo da bateria da moto. E eu, em virtude de não haver onde comprar, eu estava em São Pedro de Atacama, lá não tinha isso, eu teria que retornar para Calama, que é uma cidade vários quilômetros antes, eu não quis fazer isso, não nos convinha fazer isso, resolvemos ali com a improvisação, um tie-up, uns fios desencapados e amarrados ali. Seguiram viagem. E cheguei a Salvador com esse jeitinho dado ali. Foi uma das coisas que aconteceu. Professor Gildo Sandantas, carro a etanol bebe mais em relação ao veículo quando você abastece com gasolina? É verdade. Isso tem um motivo, que é mais uma propriedade física dos combustíveis, que é o poder calorífico. O poder calorífico é a energia térmica gerada pela queima do combustível. No caso, a gasolina ela tem um poder calorífico maior que o álcool. Se você queimar 1 litro de gasolina, vai gerar mais calor do que se você queimar 1 litro de álcool. Então, você consegue percorrer uma distância maior com a mesma quantidade de gasolina se comparado com o álcool. Por isso que o álcool gasta mais. Poder calorífico é energia térmica gerada quando ele entra em combustão é menor. Então, isso eu tenho uma dúvida que me acomete há um tempo. As motos, a gente tem recomendação, pelo menos as da marca que eu uso, de usar gasolina comum, não usar gasolina aditivada. Eu tive a oportunidade de usar nessas viagens 3 níveis de octanagem, provavelmente, de qualidade de combustível. Sempre usei a mais simples. Sempre usei a mais barata, mais simples. Mas a dúvida é a seguinte, quando eu ponho, por exemplo, uma gasolina aditivada no tanque, a queima do aditivo se dá na mesma proporção que a do combustível puro e simples? O aditivo queima? Ou botar combustível aditivado no tanque significa que você vai queimar uma parte e a outra vai funcionar só como aditivo e você está pagando o líquido? É essa dúvida. Excelente pergunta, Adriano. Inclusive, muitas pessoas têm essa dúvida também. Algumas até questionam, alegam que a gasolina aditivada consome mais. Isso é um mito. Vamos primeiro explicar o que é a gasolina aditivada. A gasolina aditivada nada mais é que uma gasolina onde são colocados componentes detergentes e dispersantes para manter o motor limpo. A gasolina aditivada ela não aumenta a potência do motor, ela não tem um poder calorífico maior, não tem uma octanagem maior, ela apenas tem componentes que proporcionam a limpeza do motor como um todo, evita a formação de carbonização nas partes internas do motor, onde os gases da combustão circulam. E com relação a aumentar o consumo, não, porque a quantidade de aditivo colocado é desprezível. Você tem uma ideia, em um carro-tanque é colocado um copo de 200 ml de aditivo. Então isso, na verdade, é um mito. E eu vejo algumas orientações em alguns manuais dizendo que não deve utilizar a gasolina aditivada. Na verdade, isso daí é uma questão de tradução. Ele recomenda que você não coloque aditivo na gasolina. É melhor você, pelo contrário, usar justamente a aditivada, porque ela já vem na proporção certa. Quantidade ideal para aquele volume de combustível que você coloca no tanque, ali já está misturado na proporção ideal, na proporção correta. Sempre há também uma recomendação, desculpe, Roberto, de não usar chumbo. Como é que a gente sabe se a gasolina tem ou não? Como é que a gente pode escolher isso, né? Isso, pergunta interessante. Olha, a gasolina, ela tem uma octanagem baixa. O que é octanagem? É a capacidade dela antidetonação. Para que ela não detone espontaneamente na câmara de combustão, é necessário, imprescindível, se colocar um aditivo para aumentar a sua octanagem. Algum tempo atrás, esse aditivo utilizado era o chumbo tetraetila. Ele
tinha uma boa eficiência como um aditivo antidetonante, mas, por outro lado, ele é altamente venenoso, altamente tóxico, altamente maléfico para o ser humano e para o meio ambiente. E quando os carros passaram a ter o catalisador, que eu falei que tem essa cerâmica porosa, aí sim se tornou impraticável utilizar o chumbo tetratila, porque ele entope. Se você colocar uma gasolina com chumbo, um carro que tem catalisador, em pouco tempo esse catalisador vai estar perdido. Então, além dele ser tóxico, ele entope o catalisador. A partir do momento que os carros passaram a utilizar o catalisador, foi proibido a comercialização de gasolina com o chumbo tetratila no Brasil e passou a utilizar o álcool anidro. Inclusive, o álcool anidro colocado na gasolina não é o mesmo álcool da bomba, que é álcool hidratado. O álcool colocado na gasolina, ele pode ter apenas o álcool anidro, que ele só pode ter no máximo 2% de água, enquanto o álcool hidratado, comercializado na bomba, ele chega a ter até 6% de água. Então, o álcool anidro é necessário. A pessoa não pense que se ela conseguisse comprar uma gasolina sem álcool, o carro vai ter uma eficiência. Pelo contrário, o carro vai ter detonação espontânea, porque o álcool tem a função de agir como um aditivo antidetonante. Então, a gasolina pura ia ser problema para o carro. Bem, os lançamentos de veículos surgem semanalmente no Brasil e na semana passada eu fui para o lançamento do Mercedes-Benz GLA. Confira a matéria. Produzido no Brasil, o GLA ganhou mudanças no visual e também no acabamento interno. Confira a matéria aqui no Autos e Motos TV. O crossover GLA está com visual remoçado e pacote mais generoso de equipamentos no Brasil. Produzido em Iracemápolis, o modelo da Mercedes-Benz representa 1/3 das vendas da marca no mercado nacional. Agora, o novo GLA incorpora mudanças na parte frontal, com grade e para-choques remodelados, faróis com iluminação em LED e capô com fortes vínculos. Irmão de plataforma do Classe C e do GLC, o crossover da marca alemã chega nas versões 200 Style, 200 Advance e 200 Enduro. Todas são equipadas com motor 1.6 turbo de 156 cavalos, injeção direta de combustível, auxiliado pelo câmbio automático de dupla embreagem e 7 velocidades. O novo GLA será ofertado ainda na versão importada Sport, com propulsor maior 2.0 de 211 cavalos. Haverá também a versão AMG com motor 4 cilindros de 381 cavalos e câmbio AMG de 7 velocidades. O carro ganhou leves alterações no visual e principalmente na parte interna do acabamento e nos bancos. No meio da grade frontal, destaca-se a grande estrela da Mercedes-Benz. De série, o GLA já traz rodas maiores de liga leve de 18 polegadas, inédita câmera de ré, bancos com tecidos diferenciados e partida sem chave por botão no console central. Já a versão Advance tem uma central multimídia com tela de 8 polegadas que não é sensível ao toque, novos comandos por teclas localizados no painel de instrumentos para acionar os modos de condução do carro. O veículo tem faróis de Full LED, banco com costura diferenciada e tem também acionamento elétrico para o banco do motorista. Como todo Mercedes-Benz, o GLA é um veículo seguro e de pacote. Bem, ficou faltando o finalzinho aí, mas só professor, Salvador e o Brasil tem muita lombada, muita valeta e muitas vezes a gente vê os motoristas fazendo um contorno diagonal para passar uma lombada principalmente, né? Isso é normal? Isso melhora a capacidade da suspensão de reagir ou é um mito? Olha, o carro é projetado para sofrer vários tipos de esforços, e entre esses esforços de torção. Uhum. Mas, claro, quanto menos você submeter o carro a esse esforço, maior vai ser a sua vida útil. O que acontece é que quando você passa o carro na diagonal, você vai provocar uma torção na carroceria. Então, se você puder evitar esse esforço de torção, melhor para o carro. Não é que o carro vai causar um dano imediato, mas quanto menos você provocar essa situação, desse esforço por causa da torção, melhor. Então, o ideal é você passar as duas rodas dianteiras, né, e depois as rodas traseiras no sentido perpendicular à lombada. Na nossa topografia aqui de Salvador, muitas subidas e descidas e muitas vezes as pessoas estão descendo uma ladeira e bota na banguela, no ponto morto, o carro. Isso aí é o quê? Isso já foi? É coisa do passado? Já foi, com certeza. Da mesma forma que não é necessário você aquecer o carro antes de sair,
não é conveniente você descer uma rampa na banguela, por vários motivos. Eu começaria pelas questões de segurança. Quando você desce uma ladeira na banguela, você vai se colocando em situação de risco. O carro vai, como se diz, vai estar solto. Você vai comprometer a estabilidade do veículo, você vai comprometer a aderência dele ao solo. Você vai exigir mais dos freios, você vai gastar mais rapidamente seu sistema de frenagem. À medida que você exige mais do freio, o freio vai aquecer. E à medida que o freio aquece, ele vai sofrer um fenômeno chamado fade, que vai perdendo eficiência. Então, enfim, com relação à segurança, de hipótese nenhuma é recomendável isso. E um detalhe, aumenta o consumo. Você descer um carro, uma ladeira na banguela, com o carro desengrenado, vai consumir mais do que engrenado. Por quê? O que está fazendo o carro descer é o próprio peso do carro. O sistema de injeção identifica que não precisa do motor funcionando, ele vai descer por si só. Então, quando você engrena, o motor não vai morrer, porque a roda vai estar ligada ao motor através da transmissão. Então, quando você engrena, corta o combustível. Quando você desengrena, ele tem que injetar combustível para o motor não estancar. Certo. Só mais uma pergunta aqui, para a gente encerrar o nosso programa. Muitas vezes as pessoas têm carros automáticos hoje que tem um número muito grande de lançamentos aí, e as pessoas deixam os carros soltos em um estacionamento e pedem para, deixa o carro solto, desliga o carro, mas deixa o carro solto. Um carro automático, é possível você fazer esse deslocamento do veículo, ele no neutro? Olha, no neutro é possível, você vai conseguir deslocar esse carro empurrando, mas também não é recomendável. Carro, por exemplo, hidromático, por exemplo, não pode ser rebocado, né? Rebocado com as rodas soltas e puxando a roda de tração. Então, esse procedimento não é recomendável, porque você pode acelerar o desgaste de componentes internos do sistema hidromático. Júlio Miranda, Do Sol ao Sal, Relato de uma Aventura. Esse livro a gente encontra onde? Você fez o lançamento no sábado, né? Fiz o lançamento sábado na revenda BMW de Salvador, mas eu farei outro, tem 2 previstos. Não dá para fazer um lançamento só, são outros lançamentos, né? Sexta-feira tem um na Sport House, que é um bar conhecido de motociclistas, mas assim como esse livro não é apenas para motociclistas, nem para homens, é um livro que eu chamaria de um livro de crônicas, é um livro para público, qualquer idade, qualquer pessoa vai se divertir muito lendo. Eu farei nesse bar, que não é também um bar segmentado, é um bar muito frequentado por motociclistas. Na sexta-feira, a Sport House fica ali ao lado do condomínio Vila do Bosque, ao lado do Menandro de Farias, em Lauro de Freitas. E farei um numa loja muito bonita na Barra, uma loja interativa chamada Encantos. É uma loja participativa, uma loja diferente. E a gente fará no sábado à tarde um outro lançamento, porque por enquanto a editora não disponibilizou ainda no Brasil, só eu tenho, por enquanto. Certo. Que a editora é portuguesa, é a editora Chiado. Bem, eu quero agradecer a presença de Gilson Dantas e de Júlio Miranda aqui. Falamos sobre mitos e verdade. Caso você deseja assistir esse programa, você pode ir no autosimotos.com ou no Aratu Online. Muito obrigado, até a semana que vem e vamos acelerar? Autos e Motos Café!